Oi, gente querida, como vai? Tudo bem? Pessoal, hoje é dia 4 de janeiro e nós estamos diante aí dessa situação da perseguição contra a igreja, da perseguição contra o padre Júlio Lancelotti, da perseguição contra o vicariato do povo de rua, né, da pastoral do povo de rua, que é um organismo vinculado à Arquidiocese de São Paulo. Nós não podemos tolerar e não podemos permitir que a igreja seja perseguida. Isso aconteceu nos tempos do nazismo, nos tempos do fascismo. Está acontecendo em lugares onde as ditaduras são instaladas e nós não podemos permitir que esse tipo de postura nasça de dentro do poder público. Nós não podemos que um poder da República, da cidade mais importante, da maior cidade do país, tenha uma Câmara de Vereadores que instale uma CPI para perseguir moradores de rua sob o argumento de que existe um pseudo esquema de alimentação da miséria. Vejam, é exatamente o contrário. O que essas entidades, o que a Igreja Católica faz, o que o vicariato, o descatério, né, para a doutrina, para a construção de uma ação pastoral, ela é algo da essência da igreja. Então, essas pessoas que dizem que querem impedir o trabalho de Padre Júlio Lancelotti são as mesmas pessoas que diziam que Lula iria fechar igrejas. Nós precisamos denunciar essa postura. E aí circula algumas informações de que é fake news a história da CPI. Gente, não é. Não é verdadeiro que seja uma fake news. É verdade que há um engodo da presidência da Câmara em dizer que não haveria uma CPI a ser instalada. Isso sim é uma fake news. Agora, o tal vereador, que eu me recuso a circular o nome dessa figura nefasta, né, essa figura fascista, essa figura que foi da assessoria daquele deputado que disse que ele queria ir para a Ucrânia porque lá ele poderia transar com mulheres vítimas da guerra. É essa gente que nós estamos lidando. E nós precisamos agora ter duas atitudes: identificar quais são os 24 vereadores que assinaram a CPI. Então, assim, no dia 6 de dezembro passado, foi protocolada com o número regimental mínimo de vereadores para que seja instalada a CPI de perseguição contra a igreja, de perseguição contra Padre Júlio. Isso é um fato. Se ele vai se manter, é uma discussão de mobilização. Mobilização. Então, nós não podemos dividir, né? Nós precisamos somar, juntar. E é fundamental, então, que a gente possa, através dessa mobilização, nos insurgirmos contra a perseguição, contra cristãos e cristãs que têm uma prática cotidiana de apoio aos mais pobres. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, é assim na história da igreja. Sempre essa gente aparece com a clareza hipócrita dos fariseus, com os sepulcros caiados, que são brancos por fora e absolutamente vermes por dentro, vermes, não tem outra palavra, que geram esse tipo de postura. Então nós precisamos ter a energia necessária para unificar a nossa construção, para resistir. Temos que avisar o povo. Aqueles que diziam que a igreja seria fechada são os mesmos que agora querem fechar o trabalho de pastoral do povo de rua. São os que perseguem a Arquidiocese de São Paulo para poder colocar uma CPI absurda contra o Padre Júlio Lancelotti e contra a Arquidiocese de São Paulo. É isso que nós estamos discutindo, é isso que nós precisamos falar, porque esses vereadores que assinaram, todos eles, precisam ser lembrados no período eleitoral que eles são perseguidores contra a igreja. Essa é a intenção real.
porque essas pessoas não querem conscientização do povo. Essas pessoas rejeitam tudo aquilo que nós queremos construir com o povo. Comunicar ao povo a boa nova significa dizer ao povo que ele tem direitos, que ele deve ser tratado como seres humanos, que eles têm o direito de serem tratados como pessoa que tem acesso à dignidade. Caso uma pessoa vá para a rua, significa que falhou o Estado, falhou a sociedade e falhou a família. Não tem outro caminho. Ninguém, por nenhuma falha, vai parar na miséria absoluta das ruas. Existem falhas, existem doenças, existem depressão, existe alcoolismo, existe drogadição. São esses fatores, juntos aos fatores sociais de desemprego, de desalento, de falta de escolaridade, de falta de capacidade de construir a própria dignidade de vida, que levam uma pessoa à rua, que levam uma família inteira à rua. Agora, as pessoas que não foram para a rua não podem subjugar aquelas que foram. Isso é uma atitude anticristã. E é por isso que nós precisamos resistir e nós precisamos rejeitar completamente essa atitude da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo não pode ser exemplo para transformar a sua atividade parlamentar essencial em uma atividade fascista. Nós não podemos tolerar e nós não vamos aceitar. Por isso, não há perseguição contra a Igreja Católica, não há perseguição contra os agentes de pastoral, não há perseguição contra todas as pessoas de boa vontade que dedicam a sua vida a ajudar os menos favorecidos. Viva Padre Júlio Lancelotti, viva a luta do povo.